Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Paulo Perpétuo, com o tema O Verdadeiro Lar, pode entrar que a casa é sua. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, o horário em que cada um for assistir aqui a nossa conversa, compartilhar um pouquinho desse estudo que nós temos para a noite de hoje. Nosso agradecimento aqui à Rádio e TV Fraternal, que nos dá essa oportunidade e que propicia, essa bênção maravilhosa de falar a respeito do Evangelho de Jesus, trazer as verdades sob a luz da doutrina espírita, para que a gente possa nos melhorar através do entendimento, da compreensão, e que tudo isso que nós compartilhamos na noite de hoje possa realmente fazer diferença na nossa vida e no nosso dia a dia, principalmente na nossa vida e daqueles que caminham ao nosso lado, que nos amam e são amados por nós. Nós vamos compartilhar na noite de hoje o tema O Verdadeiro Lar. E nós temos um complemento nessa frase, pode entrar que a casa é sua. Mas pode entrar qualquer um na nossa casa? Será que nós deixamos as portas escancaradas quando nós saímos de casa para que qualquer um possa entrar sem que nós perguntamos quem é, de onde vem, quais são os seus objetivos, seus interesses? Ou será que nós temos que tomar o devido cuidado com aqueles que entram na nossa casa, com aqueles que nós convidamos? Por que o tema foi escolhido com esse sentido de pode entrar que a casa é sua? Eu tenho um relacionamento muito bom, muito aberto, muito querido com a minha filha, e mesmo ela morando longe daqui, a gente troca mensagem todos os dias, a gente conversa, a gente vê uma mensagem bonita, um manda para o outro. E ela me mandou esses dias uma música, ela falou, pai, dá uma olhada que música bonita. E a música dizia assim, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, essa casa é a sua casa, deixo ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. E aí eu fiquei pensando, como fazer esse convite e como Jesus poder aceitar esse convite. Porque muitas vezes nós convidamos alguém para adentrar no nosso lar e essa pessoa está incapacitada por questões espirituais. Aquela vibração que não fecha, que não bate. Então, pessoas que encontram vibrações contrárias àquilo que estão sentindo e que estão pensando. E aí a gente começou a fazer uma análise. O que é o lar verdadeiro? O lar verdadeiro é aquele que você quer adiar ao máximo a sua saída dele. E ao mesmo tempo é aquele que você quer adiantar ao máximo o seu retorno. Porque lá você se sente seguro, você se sente amado. E algumas pessoas podem dizer, mas lá em casa não é isso que acontece. Lá em casa é um caos. Um grita com o outro, um desrespeita o outro, ninguém sabe, na verdade, quem é que manda, quem é que está no comando da casa, é uma verdadeira bagunça. E aí a gente para e pensa na diferença que existe entre casa e lar. Muitas das vezes nós falamos assim, estou indo para casa. E nós não estamos mentindo, nós estamos indo para uma edificação de cimento, de tijolos, de pedra, mas que não significa exatamente um lar. Porque o ambiente que nós encontramos, às vezes, é um ambiente completamente hostil, um ambiente indiferente. Mas de quem é a responsabilidade de transformar esse ambiente hostil e indiferente num ambiente de amor, de paz, de fraternidade, de cada um dos elementos que habitam essa casa, para que ela venha a se tornar um verdadeiro lar? Então esse é um trabalho comunitário, é um trabalho de todos aqueles que ali vivem. Emmanuel, ele vai mais longe. Ele diz assim, respeite muito aqueles que dividem o seu lar contigo,
porque são testemunhas do seu passado, são testemunhas dos seus feitos, dos seus bem-feitos e dos seus maus feitos. Então nós temos para com aqueles que dividem o lar conosco uma responsabilidade tremenda. A responsabilidade de ser para eles um objeto de crescimento espiritual e, ao mesmo tempo, de termos nele um apoio para o nosso próprio crescimento. Reconhecer que entre os nossos irmãos que nascem na mesma família que a gente, existem pessoas com as quais tivemos problemas no passado. E hoje estamos ali para nos redimir, para nos desculpar, ou para aprender a perdoar, se no caso foram eles que cometeram algum erro para conosco, que causaram alguma dor, algum sofrimento. Ou seja, o lar é o cadinho onde os espíritos superiores começam a ganhar começam a se encorpar espiritualmente. Então é ali que nós começamos a trabalhar a compreensão, a aceitação, a solidariedade, o respeito, o perdão. Então é um trabalho que precisa ser feito por todos. Vocês já imaginaram a quantidade de contingente envolvido na encarnação de um único ser, de um único espírito? Então imaginemos que chegou o momento de eu reencarnar. Estou na pátria espiritual, fiz todo ali o levantamento dos meus erros, dos meus acertos, e agora está na hora de retornar à Terra. Eu necessito de um pai e de uma mãe. Então vamos negociar. Eu preciso ter ali comigo algum espírito que diga, não, eu aceito você como meu filho. Então já envolvemos mais 2 pessoas. Só que dentro da minha história espiritual eu também preciso me recompor com outras pessoas, com outros espíritos que eu acabei causando alguma complicação na vida deles. Então incluímos nessa família mais um irmão, uma irmã, já somos agora 5 espíritos destinados a viver sobre o mesmo teto, numa composição chamada familiar, a célula primeira de toda a sociedade. Rui Barbosa dizia isso, né? A família primeira é a célula máter da sociedade. A partir dali tudo se expande. Mas voltando a esses 5 personagens, cada um deles tem os seus mentores espirituais, os seus anjos da guarda, os seus amigos que o acompanharam durante a sua estada no plano espiritual e que agora ficaram lá, torcendo, vibrando para que tudo dê certo. Ou seja, para que um pudesse encarnar, nós já temos aí uma multidão de espíritos envolvidos para que aquilo possa dar certo. Ao chegarmos aqui, nos esquecemos de tudo, mas temos essa responsabilidade latente dentro de nós, para que a história dessas 5 pessoas funcione da melhor maneira possível, para que todos esses 5 possam sair daqui melhores do que quando aqui chegaram. E aí começa o nosso trabalho de crescimento. Aí começa a nossa convivência pessoal e a nossa convivência com todos os convidados desses 5 espíritos que estão reencarnando juntos no núcleo familiar. Porque cada um de nós traz conosco os nossos convidados. Aqueles que se afinam com as coisas que nós gostamos, aqueles que ainda carregam alguma mágoa contra nós e estão sempre ao nosso lado, esperando e às vezes, por que não, torcendo pela nossa queda. Porque nós temos espíritos superiores que nos amparam, que nos auxiliam, que falam conosco através da intuição, do pensamento. Mas nós temos também irmãos que ainda guardam mágoas de um passado recente ou distante e que trabalham constantemente para que a gente cometa os mesmos erros e não consiga ter o devido crescimento espiritual. Então, nesse momento, a responsabilidade individual de cada um em transformar uma casa em um lar, ela deve ser compartilhada. É o momento onde nós aprendemos a ouvir mais, é o momento onde nós aprendemos a falar menos, é o momento onde nós aprendemos a respeitar as diferenças, porque são 5 espíritos diferentes, com vivências diferentes, com históricos diferentes, que precisam nesse momento se ajustar.
E normalmente, nesse meio familiar, vem um espírito que é aquele que é a argamassa. Ele é o amálgama. É ele que vai dar segurança, ele vai dar liga a esse núcleo familiar. Quantas vezes nós já ouvimos a história? Poxa, uma família que era tão unida em volta de um pai, em volta de uma mãe, em volta de um avô, e quando esse desencarnou, a família se desintegrou. Porque era ele que dava o respaldo espiritual para todo mundo. Sabe, pensar num lar, nós devemos pensar assim, um lugar onde daqui a pouco eu vou chegar, vai ter alguém com um sorriso me esperando. Um lugar onde tem alguém esperando a minha chegada, ansioso para que eu retorne. E se hoje ainda não é assim, façamos por onde? Para que isso venha a acontecer com o mínimo de tempo possível. A partir do momento que nós começamos a construir essa célula chamada família, cria-se em nós uma responsabilidade. Sabe, Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, ele fala que nós somos vistos por uma multidão de testemunhas. Já pensaram a nossa responsabilidade se aquilo que nós falamos, se aquilo que nós pregamos a respeito da doutrina dos Espíritos, a respeito do Evangelho de Jesus, chegando lá fora, nós fazemos tudo ao contrário daquilo que nós falamos? Então, nossa responsabilidade ela vai aumentando todos os dias, porque nós vamos aprendendo todos os dias. E aprender é uma das melhores coisas que existe. Quando nós olhamos no nosso dia de hoje e percebemos que já não cometemos determinados erros no passado, nós percebemos que estamos nos tornando cada vez mais parecido com o nosso Pai de amor e bondade, aquele que rege todo esse universo. Fomos todos criados para sermos felizes. Fomos todos criados para a perfeição relativa. Sim, é lógico, ninguém vai ter a perfeição absoluta, essa é só de Deus. Mas se fomos criados para isso, precisamos começar a dar os primeiros passos em direção. Diz que quando nós damos o primeiro passo na direção de algo bom, nós já caminhamos 50% do caminho. Por quê? Porque até nós tomarmos essa decisão, nós já tivemos uma luta interior contra os nossos antigos erros e defeitos. E se livrar de um erro é muito mais fácil do que conquistar uma nova virtude. E por que isso? Porque nós nos livramos dos erros todos os dias. Nós vamos percebendo com o tempo aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. Agora, conquistar uma nova virtude significa primeiro ter que abandonar os erros antigos. E isso é muito difícil, gente. Por isso que a gente fala, às vezes, uma vez eu escutei num grupo de, como é que chamava? Dos comedores anônimos lá, e eles falavam assim, escreva uma carta para o Chocolate e diga assim, olha, Chocolate, tivemos uma relação muito boa. Durante muito tempo nos demos bem, porém hoje você já não consegue mais me trazer alegria ou felicidade. Então chegou o momento de nós nos separarmos. É assim que nós precisamos fazer com os nossos erros e defeitos, com aquilo que está ligado à nossa materialidade. Abandonarmos as paixões que carregamos até ontem. Hoje nós percebemos que elas são um peso no nosso caminho, que elas são aquela bola amarrada no nosso pé que faz com que a nossa caminhada se torne difícil, se torne pesada, se torne cansativa. E é dentro do lar que nós temos as pessoas, os espíritos certos para nos ajudar, porque são eles que nos mostram qual o caminho que nós devemos seguir. São eles que nos mostram como nós devemos aprender a ter paciência. São eles que nos mostram como o timbre da voz dentro do lar ele é importante. Porque às vezes, até mesmo falando sobre verdades absolutas, se nós falarmos de forma exaltada, nós não conseguimos passar a mensagem que nós gostaríamos tanto de passar. Por isso que é tão importante saber quem são os nossos convidados. Quem são as pessoas que nós escolhemos para andar ao nosso lado? Diz um ditado antigo, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Hoje, com o estudo da doutrina espírita, nós podemos afirmar, diga-me quais são os seus pensamentos, que eu te direi quem te acompanha.
quem anda ao seu lado, quem caminha para a passo com você, porque nós escolhemos verdadeiramente a nossa família. Mas nós temos diversas ferramentas para trabalhar a construção desse verdadeiro lar. Nós temos a ferramenta da oração, a ferramenta da paciência, a ferramenta do evangelho no lar. Quando nós fazemos o evangelho no nosso lar, um dia por semana, poucos minutos que sejam, nós estamos transformando o nosso lar, não a nossa casa, o nosso lar, num ponto de luz, onde os espíritos que vêm a serviço na terra se utilizam do nosso lar para descanso, para refazimento, para que eles possam continuar desenvolvendo o seu trabalho. Então, olha como a responsabilidade vai aumentando. Até ontem eu achava que eu era sozinho, eu e os meus familiares. Hoje eu já sei que, além dos meus familiares, eu tenho todos os espíritos que os acompanham na sua encarnação. E agora eu sei que juntos nós temos a responsabilidade de transformar uma casa em um lar e de, através do Evangelho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no lar, nós transformarmos o nosso lar num ponto de luz, onde outros espíritos possam vir descansar, se refazer da sua luta do dia a dia, dos momentos em que eles estão se dedicando a ajudar outras pessoas, e dessa maneira nós vamos nos tornando prepostos de Jesus, cooperadores de Deus. Por quê? Porque estamos auxiliando Deus na transformação do nosso planeta, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas aí as pessoas vão dizer, mas esse é um trabalho de Deus. Não cabe a mim, uma criatura falível, cheia de erros e defeitos. Isso cabe a Deus fazer. E Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto demais, que ele diz assim, tudo poderia ser feito por um anjo, mas o poder da raça humana seria desvalorizado se Deus não permitisse aos homens atuarem como agentes de sua palavra perante outros homens. Se isso vale para o mundo, se Deus nos dá a oportunidade de sermos seus colaboradores, falando, trazendo a sua palavra, trazendo o seu ensinamento, trabalhando o amparo, aconchegando aquele que sofre, secando lágrimas, emprestando os nossos ouvidos para quem quer falar, o nosso ombro para quem quer chorar. Imagine então o que nós podemos fazer dentro do nosso lar. Então, no lar nós precisamos estar desarmados. Eu ouvi essa frase esses dias, achei ela maravilhosa. Ninguém guerreia com um ser desarmado e vestido de paz. Então precisamos estar constantemente vestidos de paz, porque essa é a verdadeira vestimenta do cristão. Paulo de Tarso nos fala sobre a couraça da caridade, que nós precisamos vestir a couraça da caridade, enxergar nos nossos irmãos, não os inimigos, nem desta, nem de outras vidas, mas os futuros amigos e irmãos, aqueles que hoje nós socorremos, mas que amanhã hão de nos socorrer, caso nós tenhamos algum tipo de problema. Nos livros do André Luiz, a gente vê muito da importância de criar essa luz dentro do nosso lar, para que ela possa iluminar outros espíritos necessitados, quando André Luiz nos conta, em diversas passagens, que andando ali pelas cercanias do umbral, debaixo de uma escuridão total, de repente vislumbra lá no fundo uma pequena luz, um pequeno lume. E quando se aproxima, encontra um casebre, encontra um local onde existe alguém em oração. Esses somos nós hoje, porque nós já fazemos oração. Talvez a nossa oração ainda seja um petitório, mas ela há de evoluir para uma oração que seja apenas de agradecimento e um petitório pelo nosso próximo, por aquele que ainda sofre e que ainda não sabe pedir por si próprio. Porque existem muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade, que acham que falar com Deus é coisa de gente pequena, é coisa de gente ignorante. Mas são esses os irmãos que precisam de nós. Não devemos ter para com eles a crítica, não devemos para com eles apontar o dedo, dizer que eles ainda são pessoas que estão fora desse mundo, que são pessoas que não merecem o nosso respeito, porque não acreditam
em Deus, não acreditam na reencarnação, não acreditam nos espíritos, são pessoas que apenas ainda não atingiram o entendimento, que graças a Deus nós já atingimos. Então a doutrina, ela tem isso de bom. Ela não quer que ninguém se transforme em espírita para criar um bom lar, mas ela quer que todos nós nos melhoremos, para que aos poucos nós possamos criar não só o melhor lar, porque isso vai se expandindo, isso se expande para a rua onde nós moramos, isso se expande para o bairro onde nós moramos, para a cidade onde nós moramos. E quando nós percebermos, os nossos convidados serão sempre os melhores. Aqueles que, por serem tão bons, já vão encontrar nossa porta aberta. Porque aqueles que, de alguma forma, ainda nos desejam o mal, vão encontrar a nossa casa sempre protegida por esses bons espíritos, por esses bons amigos. Tem uma historinha que fala a respeito de um rapaz que ele passava por muita dificuldade. Ele tinha dificuldade financeira, dificuldade de saúde, e ele ajoelhava e rezava e falava: Jesus, vem me visitar. Senhor, olha por mim. Senhor, escuta as minhas preces. E todos os dias ele rezava, até que um belo dia bate na porta. Quando ele abre, para sua surpresa, era Jesus. E aí, feliz da vida, ele abre: Senhor, por favor, oferece a melhor cadeira da sala, sente-se nessa poltrona. Jesus senta e se alegra com o que vê. Em cima da mesa, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Ele olha para uma das paredes e ali tem o Salmo 93. E quando ele olha para outra parede, ele encontra um quadro da Santa Ceia. E ele se sente muito bem. E o jovem começa a falar para ele: Senhor, quanto que eu já lhe pedi, achei que o Senhor não estava ouvindo a minha prece, as minhas orações. E nisso batem na porta. Começam a bater na porta e ele pede desculpa, pede licença e vai atender a porta. Quando ele abre a porta, é o diabo. E aí ele briga com o diabo deixa eu entrar. Ele fala não e fecha a porta e volta. Bom, Senhor, continuando, sabe aquela minha dificuldade? Jesus fala: depois nós falamos da sua dificuldade. Eu gostaria de conhecer a sua casa. Gostaria de conhecer o local onde você dorme, onde você repousa do seu dia de trabalho. E o jovem na hora se lembrou daquelas revistas que estavam em cima da cama. Falou: Jesus não poderia ver aquelas revistas. Fala: Senhor, meu quarto está muito desarrumado. Mas num outro momento eu mostro ele para o Senhor. Vamos falar das minhas orações, dos meus pedidos. E batem novamente na janela agora. Começam a bater com muita força. Ele vai lá, é o diabo novamente tentando entrar. E ele vai lá com muita briga, fecha a janela, tranca e volta para falar com Jesus, já meio cansado. Jesus fala: vamos continuar essa conversa na cozinha, vamos tomar um cafezinho. E o jovem se lembra das garrafas de bebida em cima da mesa, em cima da pia. Fala: não, Jesus, não tenho nada para lhe oferecer na cozinha, continuemos aqui mesmo. Vamos falar dos meus problemas financeiros. E novamente batem na porta. E ele corre, e aí a briga se torna mais difícil, mas ele consegue manter o diabo fora de casa e volta e se entrega a Jesus. E diz para ele: mestre, o que está acontecendo? Com o Senhor dentro da minha casa e o diabo insistindo em entrar, ele não o teme? E Jesus responde para ele: ele não me teme porque sabe que eu sou só amor. Mas o que acontece é que a mim você dedicou a sala da sua casa e todo o resto você deixou aberto a ele. Então nós convidamos quem nós queremos. E dessa forma, os dois continuaram a conversa quando mais uma vez, insistentemente, começam a bater na porta e o jovem se levanta. Jesus fala: deixa que eu atendo. Quando Jesus abre a porta, o diabo olha para ele e fala: desculpe, foi engano. Então, cabe a nós construirmos um lar verdadeiro, um lar espiritual, onde o amor possa reinar, onde o entendimento possa reinar. Vamos olhar para aqueles que convivem conosco debaixo dessa casa de alvenaria, que nós vamos conseguir transformar em lar, e ter para com eles um olhar verdadeiramente cristão. Enxergar neles se são espíritos que ainda não atingiram o nosso grau evolutivo que nós achamos que o temos, porque normalmente o nosso julgamento sobre nós nos coloca sempre um degrau acima.
Aí vamos ter por eles o respeito daqueles que ainda vão aprender muito. Agora, se identificamos dentro do nosso lar espíritos que já nos são superiores, usemos-los como modelo, para que nós possamos também crescer em direção a Deus. Porque uns através dos outros é que nós vamos conseguir fazer esse crescimento. É só nos dando as mãos, transformando inimigos do passado em amigos do presente e em irmãos do futuro. É assim que se transforma um verdadeiro lar. Quando eu ouvi aquela música e vi lá, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Quando nós poderemos dizer isso para Jesus e não termos vergonha daquilo que ele vai encontrar lá dentro? Existe uma pintura onde aparece Jesus, quase todos devem ter visto já, a porta de uma casa. E Jesus está batendo na porta e não existe fechadura. E aquilo foi proposital, porque a porta do coração só se abre pelo lado de dentro. Jesus jamais vai arrombar a porta do nosso coração. Jesus jamais vai entrar na nossa casa sem o nosso convite. Mas ele estará sempre pronto a entrar quando for convidado. Mas que nós tenhamos algo a mostrar para ele. Jesus ainda não é aquilo que talvez o Senhor esperasse encontrar, mas o Senhor sabe, olhando para o meu coração, que as minhas intenções, que a minha luta, que o meu trabalho, ele está se desenvolvendo. Porque é preciso que assim seja. Se não trabalharmos uns para os outros, o nosso trabalho é vazio. Se só enxergarmos o nosso próprio umbigo, se só olharmos para nós mesmos, tudo aquilo que nós fizermos será de resultado egoísta. Porque o único beneficiário serei eu. A pergunta que eu devo fazer todos os dias, quando eu me levanto, quando eu saio para o trabalho, quando eu beijo a minha esposa, os meus filhos, quando eu penso no meu próximo, o que é que eu posso fazer que há de beneficiar não só a mim, mas todos aqueles que conviverem comigo? Nós somos feitos de pensamento, palavras e atitudes. Todos eles têm que estar conectados. Precisamos ter os melhores pensamentos. Então, com o pensamento idealizamos. Qual é o lar que eu quero? É um lar cheio, é a casa dos sonhos, que tenha toda a tecnologia, que tenha todo o conforto, ou é um lar verdadeiro, onde encontre a paz do guerreiro depois de um dia de lutas, a paz espiritual, onde eu encontre o amor daqueles que lá convivem comigo, aonde eu possa dar, mas aonde eu saiba receber, porque isso é muito importante. Dar nos transforma em verdadeiros doadores de Deus, doadores do amor, mas nós precisamos também saber receber, porque muitas vezes as pessoas desejam nos dar alguma coisa, mas nós colocamos entre as pessoas e nós uma barreira. Ou as olhamos como seres inferiores, que têm muito pouco a nos oferecer, ou queremos nos comparar a essas pessoas. Não existe comparação. O espírito, ele é um indivíduo, ele é individual, ele é inigualável, ele é inimitável. Então precisamos aceitarmos-nos uns aos outros como somos. Se não houver o respeito na aceitação de nós para o nosso irmão, na maneira como ele se apresenta, jamais nos igualaremos, porque nós estaremos sempre construindo muros, ao invés de construirmos pontes. E cada dia se tornará mais difícil a construção desse lar verdadeiro. Espero que todos nós possamos abrir as portas da nossa casa e dizer: você é bem-vindo aqui, entra, a casa tua, enche esse lugar. Eu a esvazio de mim, eu tiro dentro de mim tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que é pessimismo, tudo aquilo que é malevolência, e deixo o meu coração aberto para que Jesus possa enchê-lo de coisas boas. E aí sim, eu possa distribuir essas coisas boas por todos os que convivem comigo, de mãos cheias, com muito amor, com muito respeito, com muita alegria. Desejo a todos uma ótima noite. Fiquem todos com Deus.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.